Tato, gostaria de me apresentar. Então, eu possuo, graduação, especialização e mestrado em Geografia e também tenho mais de 10 anos de experiência na educação básica, atuando aí principalmente com as séries finais do ensino fundamental. E agora eu também gostaria de fazer uma apresentação da nossa disciplina, o que nós vamos estudar em Geografia do Brasil. De uma maneira geral, nós vamos conhecer, as categorias de análise espacial da geografia. Então, a geografia tem alguns conceitos fundamentais, vamos assim dizer, que nos permitem fazer diferentes análises acerca do espaço. E quais são essas categorias? Nós temos a paisagem, o lugar, a região, o território e o espaço geográfico. Também vamos trabalhar ao longo da nossa disciplina como se deu a formação e a expansão territorial do nosso país. Também vamos falar sobre os aspectos físicos, as características naturais do nosso país e os elementos que foram responsáveis e ainda são pelo seu desenvolvimento econômico. Então, de uma maneira geral, esses são os conteúdos que abordaremos ao longo da disciplina. E na aula de hoje, o que será que nós estudaremos? Acompanhe comigo o nosso resumo. Então, nós temos a unidade de ensino 1, que é a nossa primeira teleaula. Temos como competência interpretar a formação territorial brasileira à luz das relações de poder, destacando questões e singularidades regionais. Destaco a palavra poder porque ela vai estar diretamente relacionada com uma dessas categorias de análise, que é a categoria território. Resumo da nossa aula: aspectos histórico-geográficos sobre a formação do território brasileiro. Temos como palavra-chave formação territorial, colonização, ciclos econômicos, território e regionalização. Título da nossa teleaula de hoje, então, Formação Territorial Brasileira. Indo para a nossa contextualização, então, nós vamos estudar a formação do território brasileiro. Então, nós vamos entender quais foram os elementos e quais foram os elementos e também os acontecimentos responsáveis pela atual configuração do território brasileiro. Também vamos entender as influências e as consequências do processo de colonização do nosso país. Vamos tratar também dos ciclos econômicos. Então, nós vamos identificar como esses ciclos, eles ocorreram e também como eles impactaram na formação do território, principalmente na expansão para o interior. Então, quando a gente fala, a formação do território, a questão da colonização do nosso país, ciclos econômicos, então a gente vai tratar um pouquinho da história, de como se deu, essa exploração do território, essa expansão territorial, e configuração do território brasileiro. Quando a gente fala dos ciclos econômicos, é bem interessante, porque são aqueles períodos em que um determinado produto, uma determinada mercadoria merecia destaque porque tinha alto valor agregado, principalmente na Europa, Então era produzido ou era explorado diretamente aqui no nosso território e tinha um alto valor comercial lá na Europa, Então ele era exportado. Então isso também acabou contribuindo, de acordo com cada período, cada produto, mercadoria, também foi sendo responsável pela expansão, principalmente a interiorização do território brasileiro. Voltando lá para o nosso slide da contextualização, nós também vamos falar sobre a formação e a organização territorial, tanto no século XX quanto mais atual, no século XXI. E também abordaremos o tema regionalização do Brasil. Quando eu estou falando, de regionalização, já relembrando, que região é uma das categorias de análise espacial da geografia, eu não tenho só uma forma de regionalizar o nosso país, geralmente a gente costuma, ver aquela uma criada pelo IBGE, as 5 grandes regiões, macro-regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, Só que, dependendo do meu objetivo, dependendo das características que forem identificadas, analisadas, nós podemos ter outras formas de regionalizar o nosso território. E também, elas foram sendo modificadas ao longo da nossa história, porque o nosso território também foi passando por transformações. Então, nós vamos, identificar, vou trazer aí alguns exemplos também de regionalização do território brasileiro. Então, de uma maneira geral, são esses os conteúdos que abordaremos na aula de hoje.
para falarmos, né, como se deu o estabelecimento do território, a expansão do território, organização, configuração do território brasileiro, inicialmente nós temos que compreender o que é o território para a geografia, né? E é isso que nós vamos aprender neste momento. Acompanhe comigo. Então, o conceito de território, ele vai ser uma das categorias de análise da geografia. Então, a geografia, ela possui aí 5 categorias de análise do espaço e o território é uma delas, certo? Também o território, né, ele é identificado como uma identidade sociocultural e está ligado aos atributos que compõem um território. Então, né, uma área, um determinado espaço, a gente vai ter alguns elementos que vão, socioculturais que vão caracterizar essa área. O conceito de território também está comumente associado à noção de limites e de fronteiras, principalmente quando a gente está falando de países, né? A questão do território a gente já liga aos países. Então, se eu falo de país, ele tem uma delimitação, né? Onde um finaliza e um outro se inicia, geralmente quando a gente está falando de países. Então, a categoria território, né? O conceito de território vai estar muito relacionado a limites e fronteiras. Continuando, simplificando então, né, esse conceito, essa categoria, é um espaço apropriado e delimitado a partir de uma relação de poder. Essa relação de poder, então, vai ser entendida como uma influência sobre essa área e também sobre as pessoas que vivem nessa área. Então, quando a gente fala de território, a gente vai ter, né, tem que ter bem definida essa questão de fronteiras, de delimitação espacial, de uma área espacial, e a relação de poder, porque alguém vai exercer, né, vai ter poder naquela delimitação espacial, territorial, né? Então eu vou ter uma hierarquia, de certa forma, onde um tem mais poder e outros, né, acabam tendo menos poder, acabam acatando ali o que foi estabelecido, certo? Continuando o nosso slide, eu trouxe aí, a partir de 2 geógrafos, né, o conceito de território para a gente pensar. Então, o Claude Hafestad, né, um geógrafo aí suíço, ele aborda que não existe território a priori. O território é uma construção a partir do espaço e se constitui quando determinado grupo social exerce poder sobre esse espaço, passando assim a controlá-lo. Então, sem a ação do ser humano, né, o que a gente pode observar? Sem a ação de um ser humano naquele determinado espaço, ele não se configura como um território, né? Ele é só mais uma área, apenas mais um espaço ali. Então, se eu coloco uma delimitação e uma relação de poder, que é o ser humano que vai estabelecer essa relação, ele passa a ser considerado, configurado como território. Indo lá para a nossa segunda análise, a partir agora do Hasbert, né, o Rogério Hasbert, que é brasileiro, o conceito, né, a categoria de território é a apropriação do espaço, se dá de maneira simbólica quando está ligado ao poder dos grupos que o produzem, estabelecendo com ele laços de identidade e memória. Já a dominação se refere ao poder que na sociedade moderna torna-se legitimado por grandes instituições, aí como exemplo o espaço. Então aqui no Hasbert, né, a gente tem que ter então uma identidade sociocultural, como já citado anteriormente, né? E o caso, a gente pode falar, né, aqui a identidade e memória de outras sociedades, a gente pode pensar, por exemplo, nas etnias indígenas que já viviam no nosso território antes da chegada dos colonizadores. Então, eles já tinham um território delimitado, já tinham relações de poder dentro desses vários grupos, né? Então, observe, quando a gente vai falar de território, diretamente a gente tem que ter um grupo humano, né? Tá ali exercendo o seu poder, o controle, né? A organização. Então, como os dois, né, geógrafos aí acabam confirmando, acabam trazendo justamente essa questão de identidade, né, de elementos culturais e também da relação de poder. Continuando o nosso slide, pensando agora então no território brasileiro, né? Diversos conflitos territoriais ocorreram para que se consolidasse esse território. Então não foi de uma maneira assim, né, amigável que isso aconteceu.
Porém, o exercício de poder nem sempre se estabeleceu por meio da força e violência, mas também pelo uso e produção do espaço de diferentes grupos. Então, como eu estava comentando, né, a questão dos indígenas, eles eram vários grupos, e aí depois nós tivemos também os portugueses e os espanhóis fazendo parte aí. Antes da colonização, o Brasil, que ainda não possuía o nome e as dimensões atuais, era formado por diversos territórios e também constituídos por meio da apropriação dos grupos étnicos que aqui habitavam. Então a gente já tinha, de certa forma, uma delimitação, né, desse território, que ainda não era delimitado como território brasileiro, mas nós tínhamos vários pequenos territórios dos grupos, né, dessas populações indígenas que já estabeleciam, né, as suas regras, as suas normas, a sua relação de poder, e também poderia haver conflito entre eles para a expansão de território naquele momento, né? E aí, né, a gente está falando então da expansão da configuração, a gente tem que fazer uma análise, né, do nosso atual território brasileiro. Vamos ao nosso slide. Então eu trago um mapa, né, da atual configuração do nosso país, identificando o quê? Né? Que o seu território está predominantemente, né, na verdade, todo no hemisfério oeste e majoritariamente no hemisfério sul. Ah, não lembro o que é o hemisfério, não sei. Então vamos relembrar, né? Pensando, vou fazer aqui embaixo. Globo terrestre, eu tenho duas linhas imaginárias que acabam por dividir o nosso planeta aí nos hemisférios, né? As principais linhas imaginárias. Eu tenho, então, a linha do Equador, que vai dividir, né, em hemisfério norte e em hemisfério sul. E também tem o meridiano de Greenwich, que vai acabar dividindo aí em hemisfério leste e hemisfério oeste. Então, a gente vai pensar na configuração do território brasileiro, que está aqui aproximadamente. Então, a gente identifica que ele está completamente no hemisfério oeste e a maior parte está no hemisfério sul. Então, ele é cortado pela linha do Equador aqui, e também por uma outra linha imaginária, que é o Trópico de Capricórnio, mais aqui ao sul. E aí o nosso país, né, ele apresenta o predomínio de climas quentes e também úmidos devido justamente à sua localização aí no planeta Terra, que acaba favorecendo esse tipo de característica natural. Além, né, dessa questão climática, a gente já pode pensar, né, justamente por ser um país tão extenso, ele vai apresentar uma grande diversidade de características naturais. E aí, a partir dessas características, foi criada uma forma de dividir, né, que é a de domínios morfoclimáticos. Aqui vai ser uma divisão que vai levar em relação, vai observar, né, a relação entre o relevo, a vegetação e o clima do nosso país, tá? Então, vai observar essas três características naturais aí. E serve como referência para refletir sobre a produção do espaço no Brasil. Porque, de acordo com o clima, de acordo com o tipo de solo, com o relevo, as atividades econômicas acabaram sendo desenvolvidas, né? Então, a gente tem o domínio amazônico, do cerrado, dos mares de morros, das caatingas, da Araucária no sul e também das pradarias, além das faixas de transição, que são, né, essas que a gente observa aqui, que não tem um domínio muito bem definido. Então, a gente pode dizer o quê, né? Que os aspectos naturais, né, os aspectos físicos, eles também são muito importantes para o desenvolvimento das atividades e acabaram sendo também responsáveis, né, acabaram contribuindo, de certa forma, para a configuração do nosso território e para o desenvolvimento das atividades econômicas que acabaram levando aí também o seu crescimento e desenvolvimento socioeconômico. Vamos pensar neste momento sobre a formação territorial do nosso país, né? O Brasil, acompanhe. A geografia, né, ela está relacionada aí também com a conquista colonial, né? A gente pensa muitas vezes, né? Por que eu tô falando de alguns conteúdos acabam sendo parecidos, né? Ou, de certa forma, iguais entre a geografia e a história?
A gente vai partir, né, desses conteúdos pensando de uma outra forma, né? Pensando justamente nessa configuração territorial, nessa expansão, nos elementos presentes naquele território que acabaram influenciando, contribuindo, né, para a sua organização, desenvolvimento das atividades econômicas e estabelecimento das sociedades de uma forma geral, né? Então a gente vai trabalhar com alguns conteúdos que tem lá na história também, mas a nossa abordagem vai ser um pouco diferente. Então, já deixar isso explicado, né? Porque às vezes parece que fica meio repetitivo, mas é a forma da gente analisar que vai ser um pouco diferente na geografia. Voltando lá para o nosso slide, então, a geografia e a conquista colonial, né? A gente pode dizer que tivemos aí algumas dificuldades iniciais no povoamento brasileiro. Principalmente o fato de haver um certo desconhecimento do interior e também de poucas bases de apoio para a exploração. Então a gente não tinha dimensão, a gente não, né? Os colonizadores, eles não tinham a dimensão do território que eles estavam, né, explorando, e também não tinham noção do que tinha ali naquele território para ser explorado ainda. Também, né, podemos citar a questão das diversas populações indígenas autóctones, né? Aquelas que são nativas daquelas regiões. E também, que eram muitas no caso também, né? E a existência de caminhos antigos, que também acabavam por não contribuir para essa exploração. Então, a gente tinha aquele território para ser explorado, mas não se tinha dimensão do que havia, né? De como aquele território seria vasto e tão rico. Para haver esse processo de colonização, né, haviam algumas condições gerais por parte da Europa, né? A Europa exigia alguns elementos para que realmente fosse investido nesse processo de colonização. Quais eram os principais, então? Primeiramente, a colônia deve gerar um retorno econômico do investimento que representava. Por quê? Né? Então, estariam explorando terras muito distantes, né? Então, isso haveria um investimento, tanto com transporte, né, com deslocamento, a questão de custos, né, com essas pessoas, com os exploradores, iam investir também no retorno. Então, um dos critérios, né, para se estabelecer, não, a gente vai, né, realmente colonizar, é que haveria algum certo retorno, né, algum lucro para a metrópole, né, para a Europa, para que esse pedaço, né, para que esse espaço fosse realmente colonizado, para que valesse a pena investir ali. Voltando lá para o nosso slide, também uma imposição bélica, né, ou ainda diplomática de uma nova dominação política. Então, deveria haver alguma ordem ou algum poder sendo exercido. E por último, né, também deveria apresentar aí atrativos para atuar na apropriação dos territórios coloniais. Então, tinha que ter aí recursos com potencial econômico. Então, resumindo, deveria apresentar condições tanto de controle político quanto lucro. Então, se não tivesse, né, essa questão de possibilidade de estabelecer relações políticas, né, essas questões diplomáticas ou ainda de gerar lucro, né, eles não teriam interesse em investir aí nessas colônias. Só que, né, eles deram sorte daqui no nosso país apresentar aí tanto os elementos para serem explorados quanto a questão dos elementos naturais favorecerem, né, atividades como a agricultura e a pecuária, que acabou levando lucro, né, gerando muito lucro naquele momento para a Europa. Então, realmente eles acabaram investindo aqui no nosso território. Voltando lá para o nosso slide. Então, eles criaram aí nesse processo, né, de condições gerais, a criação das leis das Índias em 1573, desculpe. O que são essas leis, né? Um conjunto de ordenamentos legais desenvolvidos para administração e gestão dos territórios das Índias Ocidentais, ou do Novo Mundo, ou da América. Essas leis, então, esses ordenamentos aí, traziam a delimitação, né, referente à povoação das cidades, das vilas, dos povoados, e ainda trazia a especificação das qualidades das terras escolhidas para povoar, a localização e a acessibilidade, assim como a composição dos povoadores. Então, eles escolhiam até quem ia se estabelecer naquele espaço. Outra condição apresentada nas leis das Índias são as características dos sítios, da estrutura urbana e também da constituição dos seus elementos. Então, trazia, né, a forma e dimensão da praça,
a estrutura e o traçado das ruas, a localização da igreja e do cabildo, né, que era o conselho municipal, com o principal protagonismo no período aí colonial. Então, o que a gente observa, né, que essa lei, né, essas leis, esse conjunto de ordenamentos aí, trazia o que a gente conhece hoje, de certa forma, como um planejamento urbano, né? Então, tinha o estabelecimento de onde ia ser a igreja, onde ia ser o comércio, tudo mais ali, né, bem estabelecido, organizado. Então, é a forma como nós conhecemos aí a ordenação do território, né, o planejamento urbano. Então, já vinha lá daquele período. Continuando o nosso slide, esse ordenamento do território, então, o Estado era visto como um gestor do território, mais do que a comunidade, ele era um organizador do espaço. Então, ele que teria, né, o Estado teria o controle e acabaria aí por exercer o seu poder. A construção do país foi feita com base na apropriação de terras, né? Então, o crescimento e a expansão do território desde o início foi a partir, né, da apropriação, já que essas terras já eram anteriormente habitadas, né? Então, eles acabaram se apropriando. E aí nós tivemos também dois diferentes tipos de colônias, a de povoamento e a de exploração. Isso aconteceu na América de uma forma geral, né? Não foi uma exclusividade aqui do Brasil, não. A colônia de povoamento, né, as colônias de povoamento tinham laços mais tênues, com circuitos comerciais mais autocentrados e também autárquicos, e tinha também a atração de minorias religiosas. E as colônias de exploração, elas apresentavam um dinamismo ligado à capacidade de acumulação. Então, tinha aí a questão do capital mercantil e também poucos laços com o lugar. O que a gente pode fazer uma análise aqui, né, sobre esses dois tipos de colônias? As colônias de povoamento eram uma ideia de se estabelecer, né, de se estender o que já havia sendo desenvolvido na Europa anteriormente, né? Então, criar uma nova Europa, vamos assim dizer, neste novo território que estava sendo explorado. Então, realmente recebeu investimentos, né? As pessoas que eram escolhidas para estar ali. Diferente do que acontecia na colonização de exploração, que era o território ali selecionado pura e simplesmente para ser retirada todas as riquezas, os elementos que forem encontrados para serem vendidos, né? E isso acabou gerando, né, desigualdades. Porque nas áreas que eram colônias de exploração, elas acabaram não recebendo os mesmos investimentos que as colônias de povoamento, e isso acabou prejudicando aí também o seu desenvolvimento. Então, a gente consegue observar, né, que desde o início da trajetória aí do nosso país, né, do processo de exploração, alguns lugares, né, alguns espaços, áreas, acabaram sendo mais favorecidos do que outros também. Vamos falar agora sobre os processos de colonização e a conquista do interior. Acompanhe comigo o nosso slide. Para Caio Prado Júnior, o verdadeiro sentido da colonização foi explorar recursos naturais de um território ainda virgem em proveito do seu comércio europeu. Então, quer dizer, né, a ideia da colonização era justamente retirar o máximo que tivesse nesse território, né, que ele apresenta como virgem, porque não era ainda ocupado, povoado, né, por essa população europeia. E aí, então, a ideia era justamente extrair e vender, levar tudo que tinha para a Europa. Nessa exploração, articularam-se as finalidades mercantis que Portugal colocava em prática no contexto expansionista marítimo europeu. Isso aconteceu tanto no século XV quanto no século XVI. A colonização, ela consolidou a produção agrícola e também a exportação como uma vocação econômica praticamente unívoca por quase 4 séculos no Brasil, entre os diversos ciclos econômicos. Então, além de explorar os recursos já disponíveis, né, viu-se outras potencialidades para exportação, como as atividades também agropecuárias. Então, a ideia, né, inicialmente era explorar aquilo que já era encontrado, né, na natureza, mas também se identificou que o solo era muito bom para desenvolver atividades agrícolas, né, que tinha espaço para desenvolver também atividade da pecuária. Então, isso também acabou sendo levado em consideração. Essas práticas também acabaram sendo desenvolvidas para a exportação também para a Europa. Continuando o nosso slide.
Tem um mapa, então, já que o Caio Prado Júnior está falando, né, de território virgem, a gente aí já tinha a presença de diversas etnias indígenas no nosso território antes da chegada dos europeus, né? Então, esse mapa representa bem. Então, nós tínhamos os Tupi-Guarani, o Gé, né, os grupos aqui, as etnias Aruaque, Caribe, Cariri, Pano, Tucano, Charruá, entre outros grupos. Então, dizer, né, que era um território virgem, né, é só uma maneira de diminuir, né, os povos que aqui também já desenvolviam as suas atividades. As primeiras décadas após a chegada dos portugueses, né, foram criados pequenos entrepostos, né, pequenos armazéns, né, depósitos de escambo no litoral. Esses materiais, eles eram voltados à comercialização do pau-brasil, que era extraído na própria costa. Então, aquela questão de troca, né, sem a utilização de moeda a partir da exploração aí do pau-brasil, que seria exportado também. Era uma madeira de alto valor, né? Com atenções voltadas à prática mercantil no Oriente, o reino se propõe a colonizar o território por uma questão de segurança. Então, eles estavam explorando, mas a ideia também era de se povoar, né? Colonizar. Por que tinha que povoar? Porque era uma maneira de segurança. Um território, né, que estava ali desocupado poderia ser invadido, né? Então, aí eles poderiam perder esse território, tem que entrar em conflitos. Então, os colonizadores, os portugueses, eles resolveram que o ideal seria realmente ocupar aquele território por uma questão de segurança. E como eles estavam identificando que era um território bem grande, né, eles precisavam realmente se estabelecer nesse espaço para não perdê-lo. Voltando lá para o nosso slide, então o povoamento da costa brasileira, ela era de extrema dificuldade para Portugal. Porque a sua população era rarefeita, então era pouca, espaçada e também pouco estimulada para o empreendimento. Então eles não tinham, né, essa ideia realmente de povoar, de se estabelecer ali naquele momento. E aí, Portugal optou por converter os povoamentos que eram esparsos nessa localização da costa num sistema produtivo organizado, que foi a partir da produção da cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar era um produto, né, de muita utilização na Europa, de alto valor agregado e de produção restrita na Europa, né? Então, já que eles conseguiram identificar que dava para produzir aqui, ia ter um lucro significativo na Europa, então, olha, a gente vai conseguir resolver o problema, né? A gente vai estabelecer essa produção, vai conseguir utilizar, né? Ocupar não, mas vai utilizar esse território, ele vai começar a ficar seguro e aí a gente ainda consegue obter lucro com a venda, né, dessa cana-de-açúcar. Voltando lá para o nosso slide. E aí, né, nós tivemos também juntamente a expansão para o interior. Santos e Silveira apresentam que a interiorização do povoamento foi devido, de um lado, à mineração, então uma outra atividade, e também à criação de gado nas fazendas. Então nós começamos esse povoamento, né, essa ocupação a partir da exploração dos recursos naturais, principalmente a madeira, passamos para a produção da cana-de-açúcar e agora vamos falar de outras atividades, né, econômicas que foram desenvolvidas, contribuindo, né, para essa expansão territorial, que é a da mineração e a criação de gado. Voltando lá para o nosso slide. Então, quem acabou contribuindo para essa expansão para o interior? 3 grupos principais: os bandeirantes, os sertanistas e os exploradores, né? Eles saíam em expedições para o interior em busca de metais preciosos e também no resgate de escravos foragidos que estavam em quilombos e acabavam também desbravando o sertão da colônia, sendo assim responsáveis por expandir e conquistar limites das possessões da colônia portuguesa. Como que funcionava então? Nós tínhamos, né, nesses deslocamentos desses grupos, as áreas de trânsito, né, que eram aquelas áreas com pouca ocupação de deslocamento. Também tínhamos os fundos territoriais, né, ou sertões e fronteiras, que eram o espaço para expansão de ocupação ainda. E também tínhamos as zonas de difusão, que estavam muito ligadas à criação de animais. Então eram áreas estabelecidas, né, à pecuária. Então aqui na nossa imagem a gente consegue identificar que nós tínhamos a vila ou a cidade, que era, né, ali a região com maior ocupação, né, maior concentração populacional.
tínhamos os povoados de Boca de Sertão, então nesses deslocamentos, né, pequenos povoados iam sendo constituídos também, e aí nós tínhamos os sertões aqui, que eram os fundos territoriais, que seriam áreas para expansão. Então, nesse deslocamento, né, esses sertanistas, né, ou esses bandeirantes, eles acabavam também se estabelecendo. Então, pernoitavam, precisavam de comércios, pequenas ocupações iam se formando, até que a gente vai chegar no momento que isso tudo começa a se juntar, né, e vai aumentando ali também as manchas urbanas. Voltando lá para o nosso slide, eu trago um mapa, então, para a gente observar a penetração do gado para o interior do território no século XVI. A pecuária, né, a bovina, ela tinha várias funções naquele momento, né? O transporte, a alimentação, a movimentação de engenhos e também o fornecimento de couro. Então, tinha vários pontos positivos na criação de gado. E o crescimento do rebanho acabava prejudicando a produção da cana-de-açúcar, né? Por quê? Porque ela acabava ocupando um espaço e destruía também os canaviais. Então, os principais latifundiários, né, os grandes latifundiários, começaram a observar que aquilo lá não estava dando certo, né? Estava estragando as plantações, né, de cana-de-açúcar, tirando ali a sua atividade, e acabavam empurrando o rebanho para o interior, os deslocamentos. Então, a gente consegue observar, né, a irradiação, então, aqui nas flechinhas mais escuras, né, do gado baiano, e aqui nas flechinhas, né, mais clarinhas aqui do gado pernambucano. Então, sai da região do litoral e acaba indo, né, para as regiões mais interioranas. E aqui também acontece a mesma coisa. E a Rota dos Bandeirantes, né, que também está relacionado aí. Nessa expansão ocorreram várias mudanças que foram significativas. A gente pode observar, então, que acaba saindo mais aqui da região de São Paulo, né, para as regiões também do interior do território, chegando inclusive, né, aqui a região norte, a atual região norte do nosso país. E nós tivemos como mudanças aí, né, o deslocamento do eixo econômico do Nordeste açucareiro para o Sudeste, né, e também a transferência da capital do Rio de Salvador para o Rio de Janeiro, né. Então, o Nordeste aqui, que era o foco, deixa, né, de ser a grande área ali, e outras áreas passam também a serem exploradas. Então, a bandeira aqui, a mais clarinha aqui, procurava ouro e pedras preciosas, e também tínhamos os bandeirantes que tratavam aí do aprisionamento de índios. Tem um outro mapa para a gente fechar, tratando da expansão das fronteiras e expansão do território brasileiro. Então, a gente consegue identificar, né, nessa porção aqui, ó, mais ao litoral, mais de coloração mais escura, era o território que era ocupado no século XVI. Então, a gente consegue observar predominantemente essa faixa litorânea. Depois, nós vamos para essa coloração vermelha, né, aqui mais escura, que é o território que já era ocupado agora no século XVII, perdão. Então, a gente vai aumentando. Depois, a coloração aqui mais cor-de-rosa escura, o território ocupado no século XVIII, como já interiorizou bem, né, no território. E também depois a coloraçãozinha ali rosa mais clara, que a gente observa, né, aqui nessa região, um pouco aqui da região norte, né, mas aqui na Amazônia. E a parte branca é o território que ainda não era ocupado no século XIX. Então, teve uma ocupação mais tardia, né? Então, dessa forma que a gente consegue observar. E essas flechinhas indicando, então, né, a expansão que aconteceu pela captura dos índios. Aqui a de coloração marronzinha, né, pela procura de minérios. E a laranjadinha aqui mais o litoral, que aconteceu pela exploração contratada. Então, as expedições bandeirantes, elas acabaram contribuindo para o povoamento, para a diversificação e também, né, diversificação das atividades econômicas e também para a expansão territorial do nosso país. Então, realmente, né, foi uma atividade que contribuiu, de certa forma, muito, né, tanto para a expansão das atividades econômicas, quanto propriamente para a ocupação do território brasileiro. Vamos agora para uma situação problema, né? Gostaria que você pensasse junto comigo nessa situação que nós vamos aprender, né? Vamos ler neste momento, acompanhe. Então, imagine, né, que você é um professor e o tema da sua aula será a colonização do Brasil.
Alguns alunos embarcam na narrativa dos colonizadores portugueses como desbravadores e que o país era um lugar despovoado. A turma então decide reunir informações colocadas sobre esse contexto para, posteriormente, analisar a formação do atual território brasileiro. E aí, alguns grandes levantamentos, questionamentos devem ser feitos, ou foram feitos durante essa aula aí hipotética. Quantos territórios diferentes existiam no atual território brasileiro? Quem estava aqui antes de nós? E havia outros nomes associados a esses lugares? Mesmo com mais de 5 séculos de diferença, o número de grupos étnicos existentes atualmente pode fornecer uma noção de quantos territórios diferentes havia aqui no território brasileiro. Então, como que a gente pode pensar, nessa questão? Usando mapas temáticos com variadas divisões territoriais do Brasil e também dos territórios indígenas. Então, fazendo essa associação, como que o território ele foi se expandindo, foi crescendo territorialmente, que grupo indígena habitava tal espaço, ou esse espaço, aquele espaço, que acabou sendo transformado. Então, a utilização de diferentes mapas é muito legal, permite a gente fazer essas relações, essas análises, do que tinha antes, de como está agora, para a gente fazer esse vínculo. Voltando lá para o nosso slide, uma segunda atividade é pensando, o Instituto Socioambiental contabiliza mais de 254 grupos étnicos permeados nos territórios indígenas demarcados pela FUNAI. Então, isso são os territórios já mapeados. Como que a gente pode trabalhar com essa situação? Então, pesquisando origens dos nomes do território. Então, se eu tenho esses territórios demarcados, vamos partir, desses nomes. Tenho, então, esses nomes, vamos para uma outra atividade, trabalhar com alguns dialetos específicos, Atualmente, são mais de 150 línguas indígenas reconhecidas no Brasil, divididas em 2 troncos, principais, a Macro-G e a Tupi. E aí, a gente pode fazer um trabalho até interdisciplinar, se a gente for pensar, Não vou ficar só na questão da geografia, posso puxar também a história, posso puxar a língua portuguesa. Porque se a gente for trabalhar principalmente com essa questão, dos nomes, a questão dos dialetos, a gente pode fazer essa associação de palavras, que nós utilizamos nos dias atuais, que fazem parte da língua portuguesa, que são de origem indígena, nomes de rios, nomes de cidades, Então, fazer um trabalho ali também colaborativo e interdisciplinar vai ser muito legal. Porque muitas vezes a gente fala, sabe que são palavras da língua portuguesa, mas não sabe a sua origem, E muitas delas realmente vêm, de dialetos indígenas, Ou até mesmo tradições, costumes culturais, Então, fazer esse trabalho também seria muito legal para a gente trabalhar essa questão, Quem estava aqui antes, Quem se fez presente antes da chegada dos colonizadores? E o que aconteceu com essa população? Também fazer pesquisas, para que os alunos enxerguem, que realmente já havia uma população estabelecida e que ela acabou também sofrendo, muitas vezes até sendo dizimada aí pelos colonizadores ao longo da história do nosso território, certo? Então, são algumas sugestões aí de atividades que a gente pode propor pensando no trabalho, da ocupação e colonização e expansão do território brasileiro. Gostaria de convidar você para participar deste momento da nossa aula, nosso momento de interação. E como vai funcionar? Eu trouxe um questionamento, você vai acessar o Mentimeter para responder, então, a seguinte pergunta. A sociedade brasileira, ela reconhece os indígenas como formadores da identidade nacional e por quê? Então, é essa questão que eu gostaria que você respondesse. Você pode acessar, então, o mente.com e usar o código que está aí na sua tela, 5792-9118, e responder para mim. A sociedade brasileira, ela reconhece os indígenas como formadores da identidade nacional e por quê? Eu aguardo a sua contribuição, retorno já. Mexendo,
já tinha falado pra ela não comentar nada com ninguém, porque ele ia entregar o celular, era primo dele, e não falar nada pra ele. Ele só ia entregar o celular. Assim que ela tivesse com o celular nas mãos, mandasse o Pix pro cara. Gente, foi de feito, a menina lá, olhando o celular, mandou o Pix pro cara. Aí eu fui conversando com ela, puxando assunto, ela falou, não, eu vi esse anúncio, tava continuando. Eu disse, não, quem tá vendendo é ele. Ela disse assim, como assim? Ele tá vendendo por quanto celular? Ela, 700. Aí eu disse assim, como assim 700? O celular é 1.300. Ela, meu Deus, eu já fiz um Pix pra ele. Eu, pra ele quem? A mulher fez um Pix pro cara que ela não conhece. E simplesmente anunciou pra ela, né? Fingiu que ia vender pra ela. Ela mandou o Pix só por falta de comunicação. Ele já falou a ela, ele já tava falando com ela há muitos dias pra não falar nada. Nada de valores, não conversar nada com a gente. E do mesmo jeito eu tava falando pra ele não conversar nada com o pessoal. Eu disse assim, eu vou fazer uma venda, não vou conversar com a pessoa que vai comprar. Como assim, gente? A menina ficou desesperada. Tentou conversar com o cara não respondia mais, claro, porque ele já tava na conta dele. Acabou que o marido dela chegou depois, o que foi? Ela vai ela explicar, ela não conhece. Ele disse que era seu primo, eu disse assim, mas não é primo dele. A gente não conhece. Até a gente explicar que a gente também entrou num golpe, gente. Foi louco. Eu fico imaginando se a gente estivesse na casa do traficante, por exemplo. Um cara assim, mal, fizesse algum mal com a gente, trancasse a gente lá e não deixasse a gente sair ou roubasse nosso celular, nosso carro. Eu tinha outro celular lá na hora. Gente, o desespero. Eu só sei que a menina começou a chorar. Era o único dinheiro que ela tinha. Ela precisava trabalhar com esse celular. E foi uma luta, gente. Sei que no final das contas a gente sabe, devolvemos o dinheiro da gasolina pra ela, pelo menos isso, porque ela teve R$ 50, que era o que a gente tinha recebido dela. O único valor, o resto foi tudo pro cara. Tá? Então é um alerta aí pra vocês ficarem de olho nesses golpes. A gente caiu num golpe recentemente e quase. Dona Joy, eu posso explicar, foi tudo culpa desse Ele chegou com Deus, eu tava com o Sérgio Ferragora. Tá bom, obrigada, vocês. Vamos voltar aqui então com duas respostas ao nosso questionamento? Acompanhe. Então, o primeiro diz que não, que ainda há muito preconceito e falta de reconhecimento e que também muitos não sabem que muitas das nossas palavras são de origem indígena, né? Então, a gente pode pensar, né, que os elementos, né, a cultura indígena está muito presente, né, em elementos de danças, de festas populares, da culinária, né? Também a gente pode citar que vai ter influência também, hábitos diários também, né? Vem de influência indígena. A língua, e muitos, né, não percebem essas influências e ainda enxergam, né, os indígenas com certo olhar de preconceito mesmo, né, ou de um modelo mais primitivo, né? Então a gente tem sempre que reforçar que eles contribuíram sim muito para a nossa história, né, para a nossa questão cultural. São pontos que a gente tem que estar sempre relembrando, né, principalmente aí durante a questão de se trabalhar com expansão territorial, essa questão, né, de colonização. É legal a gente estar sempre reforçando. Qual foi a importância, né, dos ciclos econômicos para o desenvolvimento, para a expansão territorial do nosso país, né? Então, se a gente pensar que ao longo da sua história, né, nós tivemos vários produtos, mercadorias que estavam em destaque justamente pelo seu valor agregado, né, o seu valor comercial, o seu valor de venda, a gente tem que pensar que eles também influenciaram sim, né, a expansão do nosso território, porque eles foram sendo desenvolvidos, produzidos de acordo com os elementos naturais, né, as características físicas do nosso território. Então a questão do solo, a questão do relevo, né, nem tudo dava para ser encontrado ou produzido no mesmo lugar, né, principalmente se a gente pensar que começou a exploração pelo litoral nordestino. Nem tudo ali, né, daria certo se a gente for pensar numa questão de produção agrícola, né? Então vamos lá para o nosso slide para a gente entender melhor essa questão de ciclos econômicos.
Então, na história econômica brasileira, o termo, né, ciclo econômico é usado para designar os períodos de predomínio de determinados produtos coloniais de exportação. Então aqui eu trago alguns exemplos. Então nós tivemos o período, né, de foco na produção açucareira, na questão do ouro, né, também do café. Então tivemos a mineração, tivemos a produção do café. Posso citar ainda a questão do ciclo da borracha, que eu não coloquei aqui, mas nós tivemos também. E aí, né, esse conceito, né, de ciclo econômico foi difundido pelo economista Celso Furtado e, em certa medida, também pelo historiador Caio Prado Júnior. Tem um esqueminha para a gente pensar. Então, a questão da economia da cana-de-açúcar, né, que foi sendo desenvolvida aqui, a produção da cana-de-açúcar para exportação para a Europa, lembrando que era um produto, né, de alto valor lá, e eles não conseguiam produzir, então aqui dava certo. E também tínhamos, ao mesmo tempo, uma economia de subsistência, mas a criação de gado, né, que servia, então, para o transporte, né, para movimentar materiais, enfim, e também, né, para a extração do couro. Então, a gente tinha uma economia açucareira, que era para exportação, e também uma economia para abastecimento interno da população que aqui se encontrava. E aí, então, ó, mercado externo Europa, e aqui a subsistência mais o gado favorecia, então, né, abastecia o mercado interno, mas também tinha uma porcentagem que acabava sendo enviada lá para a Europa, então também abastecia o mercado externo. Os ciclos econômicos, eles estavam atrelados às necessidades do mercado internacional. Então, o que era relevante e interessante ser comprado naquele momento era o que seria produzido ou explorado. Então, tem esse recorte do mapa aqui do nosso território para mostrar lá no século XVIII, né, como eram estabelecidos essas necessidades, esses produtos, né? Então a gente teve primeiramente a exploração aqui do pau-brasil, né, que foi um recurso que foi explorado, encontrado aqui. Depois nós tivemos a produção aqui no litoral da cana-de-açúcar, né, que foi o segundo ciclo. Então nós tivemos o do pau-brasil, depois da cana-de-açúcar. Depois passamos para uma outra atividade, que é aqui, né, uma coloração mais escura, que é o desenvolvimento da atividade da pecuária, né? Então, tanto para abastecimento interno, né, quanto para exportação. Depois vamos ter aqui, né, as atividades da mineração, então o ciclo, né, principalmente que ficou conhecido como do ouro, mas de pedras preciosas de uma maneira geral. E depois, posteriormente, aqui um outro ciclo que foi a das drogas do sertão, né, que foi das especiarias, plantas, raízes, ervas como urucum, baunilha, cacau, castanha do Pará, pau-cravo, né, todos foram encontrados e também, né, tinham um alto valor ali. Então, né, esses ciclos, eles são intervalos temporais. Então, em cada período, né, em cada ciclo, a gente teve o foco em uma determinada mercadoria, um determinado produto. Só que isso não significa que eles não tenham coexistido, né? Então, alguns ciclos, eles acabavam por acontecer no mesmo período, né? Principalmente se a gente for pensar ali na questão, né, do gado com a cana, né, de açúcar, ele acabava até ajudando, né, ou outros ciclos acabavam ali acontecendo, né, de forma concomitante ali, né, mas lembrando, né, era o que tinha um potencial para ser vendido. Vamos conhecer um pouquinho, né, de cada um desses principais ciclos, iniciando então pelo ciclo da cana-de-açúcar. Acompanhe. Então, o ciclo da cana-de-açúcar era uma mercadoria com grande demanda no mercado internacional, né? Plantada nos moldes da grande propriedade, então com características do plantation. Acabou trazendo impactos negativos sobre a Mata Atlântica, né? Ela acabou sendo muito desmatada e hoje sobra, né, cerca de 12% dessa vegetação original. Foi dando lugar também, né, às cidades, né? Foram sendo urbanizadas, ocupadas. Os senhores de engenho, eles ditavam as diretrizes dos governos regionais, né? E também esse centro de poder se alteraria com o início da atividade mineradora. Então aqui, né, o foco era a produção de cana-de-açúcar, mas aí, né, eles começaram a perceber que tinha uma atividade que ia dar mais rentabilidade, né? Que foi encontrar os metais preciosos, né? Então lá com os bandeirantes, né, que saíam à procura
levavam os gados, né, e saíam à procura de fugitivos, eles acabavam também encontrando, né, os sertanistas também acabavam encontrando outros produtos, né, naturais ali que seriam talvez, né, de maior valor agregado. Então, outra atividade passava a ser iniciada. Vamos falar então sobre o ciclo do ouro. Acompanhe. O ciclo do ouro aconteceu a partir da descoberta de minas de ouro e diamante no Centro-Sul, após o contexto bandeirista. Portugal cobrava impostos de 1/5 do ouro extraído, então não ficava para quem encontrava aquele ouro, né? A descoberta dela deveria do ouro, né, das regiões que tinham ouro, deveriam ser comunicadas à intendência, que distribuía os terrenos auríferos, garantindo assim, né, um lote para cada um de terra ao descobridor da jazida. Então não ficava tudo para ele, né? Era dividido e o Portugal ainda acabava cobrando aí o imposto. A mineração, ela transformou a paisagem da região, levou a um grande fluxo migratório, né? Então aquela população que estava ali no Nordeste acabou vindo para essa região para trabalhar, né, na mineração, incrementando também uma rede prévia de comunicações terrestres, né? Então foi aumentando também a questão da rede de transporte, né, das vias, intensificando o surgimento também das cidades e povoados para abrigar essas pessoas que estavam chegando para trabalhar ali naquela região. Também com destaque as atuais cidades, né, de Ouro Preto, Mariana e Diamantina, acabaram surgindo aí dessa maneira. Mas não durou para sempre, né? Tivemos aí então o esgotamento das jazidas, levando aí, isso foi por causa de uma exploração intensa, levando a um outro ciclo, né, em destaque, que foi o ciclo do café, também chamado aí de ouro verde. O café, então, né, tinha níveis sem precedentes de exportação. Aumento do poder dos grandes cafeicultores foi registrado nesse período, né, principalmente de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, e aí acabou também atraindo a mão de obra de imigrantes, principalmente italianos, alemães e japoneses, que vieram principalmente esses últimos para trabalhar nas lavouras de café. Mas em 1929 nós tivemos uma crise lá nos Estados Unidos, que era o principal comprador do café brasileiro, né? E aí o Estado precisou intervir comprando os estoques de café para manter o mercado de café, né, cafeicultor, aquecido. Houve também uma competição com outros produtores, né, principalmente a Colômbia, e uma insuficiência técnica acabou levando ao seu enfraquecimento. Então observe, né, a gente tem momentos, né, de altas desses produtos, dessas mercadorias, e depois a gente passa por um enfraquecimento, né? Então vem um novo ciclo, né, para que se sustente aquela economia momentânea. Mas o café, ele acabou deixando algumas heranças, acompanhe. Como o acúmulo de capital que favoreceu a posterior industrialização, principalmente de São Paulo, né? Então foi criada, né, foi estabelecido um acúmulo mesmo de capital para se investir, e também, né, deixou como herança uma rede urbana de centros comerciais e também industriais secundários e um adensamento das redes de transporte. Então o café, ele acabou, né, por deixar uma infraestrutura que acabou contribuindo de uma maneira muito significativa para o desenvolvimento daquela região, né? Então a gente já tinha o estabelecimento de povoados, de cidades, de redes de transporte, né, dinheiro para investir na industrialização, porque o café já estava relacionado de certa forma com, né, o processo industrial, mas outras indústrias acabaram, né, surgindo naquele momento. Então foi muito significativo, né? Teve o seu momento de auge e deixou heranças muito significativas que contribuíram para o desenvolvimento lá da região, que é a mais desenvolvida, né, até os dias atuais. A
transformação territorial brasileira no século 20 e 21 não se trata mais de um processo gradativo de apropriação e dominação política do espaço, né? O território nacional ele já estava consolidado neste momento, com exceção do estado do Acre, né, que foi incorporado ali apenas em 1903. Então, o que a gente observa, né? Que depois ali no século 20, no século 21, a gente já tinha expandido tudo para o interior, né? Então, os limites, as fronteiras do território brasileiro já estavam delimitadas, já estavam desenhadas como praticamente nós temos nos dias atuais. Então, não tinha mais para onde expandir. Então, a movimentação agora, né, era dentro desse território. Quais limites estariam, né, se estabelecendo, sofrendo alterações, modificações? Voltando lá para o nosso slide, o Estado e os agentes econômicos, eles atuaram para produzir o espaço no que são chamados de vazios demográficos que ainda eram existentes, né? Então, a gente tinha regiões mais povoadas, né? A questão do Nordeste, a questão da região Sudeste, mas tinham áreas, né? Se a gente pensar principalmente na região central e norte do país ainda, eram vazios demográficos. Tivemos também uma consolidação do poder colonial e depois do poder nacional, então transitando aí entre os períodos do Império e da República. Então, além da modernização capitalista e também a consolidação da industrialização no século XX acabou contribuindo. Vamos observar aqui então nessa sequência de mapas que abordam a evolução dos limites territoriais brasileiros, das províncias e também dos estados federativos. Então, se a gente iniciar aqui em 1534, é o período que nós tínhamos as capitanias hereditárias, então essa divisão, né, em linhas mais horizontais aí do nosso território brasileiro, que era aquilo que se havia de conhecimento no momento. Passamos para 1789, o território, né, ele já foi mais ocupado para o seu interior e vai ganhando ali, né, novas áreas, novas divisões ali, que são as criações das províncias, né? Então, eu tenho ali o Mato Grosso, Goiás, né, já São Paulo, Minas Gerais, o Maranhão, Pernambuco, Bahia, né? Então, já está mais ou menos estabelecido. Passando para 1889, a gente tem um novo reordenamento, né? Se a gente pensar principalmente aqui, ó, nessa região mais sul, ali onde São Paulo, né, foi dividido, a gente já vai passar a ter o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Aqui na região norte também já vai ter uma outra divisão e vão surgindo também os estados federativos aqui do Nordeste. Passando para 1943, a gente já tem, né, um desenho do limite mesmo territorial do Brasil como nós conhecemos nos dias atuais. O Acre já foi incorporado, mas alguns estados ainda apresentam um desenho diferente, né, principalmente se a gente for pensar aqui nessa região. Passando para 1990, né, nós temos então uma divisão do Tocantins e Goiás e também do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, chegando, né, à delimitação dos dias atuais, a configuração como nós observamos nos dias atuais. Então, a gente consegue observar, né, que essas transformações elas foram ainda ocorrendo no território brasileiro ao longo da sua trajetória histórica, né, mas não nessa questão mais de delimitação espacial, expansão, né, mas os desenhos internos, vamos assim dizer, que foram se redefinindo ao longo da história. E a gente pode falar, né, que novos estados podem surgir, assim como novos países, né? É um desenho que não está configurado para sempre, né? É sempre muito dinâmico, o espaço é muito dinâmico e dependendo do que acontecer, novos estados podem ser criados, outros extintos, enfim, né? A gente pode ter alterações, sim. Continuando o nosso slide, passando então para o momento do federalismo ou do sistema federativo, né, juntamente com essa delimitação aí dos estados federativos. Então nós tivemos a criação, né, de um regime representativo, a Constituição de 1988, que foi inspirada aí no modelo dos Estados Unidos, mas não era, né? Foi inspirada, mas não era igual. Nós tivemos decretado e articulado pelos setores não populares da sociedade, então, um modelo presidencialista, a independência dos três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, a laicidade do Estado, né, que é a exclusão das igrejas no exercício do poder político, porque antes, né, o poder religioso era muito forte, a eleição pelo voto direto e também o fim do trabalho escravo. Então, foram pontos que foram sendo agregados aí a partir da nossa Constituição.
O poder também articulado pelas elites se fez presente neste momento. Então nós tivemos, né, os presidentes militares, o voto restrito, o trabalho assalariado que acabava sendo negado aos ex-escravos, com as políticas de imigração. Então favorecia uns, né, e outros acabavam por ser prejudicados. Então nós tivemos o que nós podemos chamar de um federalismo à brasileira. Poucos direitos políticos, a permanência da escravidão e de um poder aí ainda centralizado. Tivemos também, né, marcada a alternância entre candidaturas de presidentes entre paulistas e mineiros, né? Então entrava um paulista, depois entrava um mineiro, entrava um paulista, entrava um mineiro, que eram eleitos pelo apoio dos governos locais, né, das oligarquias aí, né? O grupo do mesmo partido ou ainda da mesma família, que explicitam como o governo mantinha-se centralizador, né? Então eles que comandavam, né, não saíam do poder. Já que a suposta autonomia federativa era, em realidade, uma abertura a interesses econômicos de elites durante a Primeira República. O governo aí, então, articulou pelo alto a sua unidade nacional, sobrepondo-se às questões locais e regionais por meio de políticas territoriais. E aí, né, nós tivemos também alguns outros momentos, outras ações, né, acontecimentos que foram marcados neste momento, como neste período, como a industrialização que foi tardia no nosso país, né, acontecendo aí cerca de 200 anos depois da Inglaterra, que foi o berço da Revolução Industrial. Então, as políticas econômicas, elas estavam associadas ao Estado e impulsionaram as indústrias de base, principalmente, né, como exemplo aí as companhias Siderúrgica Nacional e a Petrobras. Os recursos, eles continuam neste momento super concentrados na federação e havendo também, né, problema na arrecadação e na representatividade, né? Quando a gente fala da representatividade da própria população mesmo, né, que eu já vou entrar mais especificadamente nessa questão. Então a gente teve esse poder, né, que foi se articulando, concentrado sempre nas mesmas pessoas, e se a gente pensar bem, até os dias atuais, em alguns lugares a gente encontra essa situação, né, de prefeituras, de governos estaduais, né, troca o prefeito, mas assim, é da mesma família ou é do mesmo partido, né, ou vocês nunca observaram esse tipo de situação no nosso país. Então não é uma situação que ficou lá no passado, ainda se faz presente. E aí vai trazendo a falta de representatividade, né, além do nosso país ser muito miscigenado, né, a gente acaba sendo representado por grupos muito específicos. Voltando lá no nosso slide, então, para a gente falar sobre isso, né, a consolidação de um Estado-nação passa pela soberania territorial, que pressupõe a união da população em torno de uma identidade nacional. Né, o nacionalismo no país é uma busca contínua desde o século XVIII, enquanto na prática as diversas etnias do nosso território reproduzem sua cultura, fazendo emergir uma diversidade que não se traduz em uma unidade, né? Então, como a gente tem essa diversidade muito grande no nosso país, é difícil a gente conseguir fazer, né, traduzir em uma única unidade, em uma única cultura, em uma única identidade nacional. O governo, né, muitas vezes ele tenta através de campanhas publicitárias, através da criação de slogans. Então nós tivemos propostas para promover o nacionalismo, principalmente a partir dessas campanhas, como, né, os slogans Brasil, ame ou deixo, né, que foi trazido na ditadura militar, ou sou brasileiro e não desisto nunca, lá nos anos 2000, mas isso não colou, né, porque é muito diverso, muitas ideias diferentes também no nosso país. Unir uma sociedade extremamente contraditória, com altos índices de segregação social e espacial e de grande diversidade cultural. Então é muito difícil a gente criar realmente esse sentimento de nacionalismo, né? E para fechar, eu trago aqui uma citação então do Nogueira. Os países com profundas divisões políticas em questões linguísticas, étnicas ou religiosas serão sempre mais difíceis de governar do que a sociedades mais homogêneas. Da mesma forma, a fragmentação dos grupos de interesse pode tornar mais difícil a elaboração de políticas públicas, tanto no campo econômico quanto em relação à harmonização dos seus interesses. Então, o que a gente pode chegar à conclusão, né? Como é muito diverso, é difícil agradar todo mundo, né? O poder, ele acaba governando em prol de um determinado grupo, que não é o geral também, né? Que deveria se fazer dessa maneira, né? Governar para todo mundo, porque se for, né? Já que a gente tem o direito ao voto, né, eles deveriam governar para todos, mas não é isso que acaba acontecendo.
Então a gente tem uma diversidade linguística, a gente tem uma diversidade cultural muito grande. E é difícil criar uma identidade cultural. Então se a gente for pensar, né, até no sotaque, né, tem o sotaque carioca, tem o sotaque paulista, tem o sotaque nordestino. Então olha a diversidade. Como que a gente vai criar uma única identidade cultural para um país que é tão diverso, né? A gente vai acabar excluindo, né, outros. Então por isso que se faz tão difícil. Então numa sociedade que é mais homogênea, é mais fácil da gente criar essa identidade nacional, né, essa identidade mais cultural. Então, realmente, né, é um ponto positivo sermos tão diversos, mas acaba trazendo também essas questões que acabam dificultando, né, a criação aí de uma identidade nacional. Uma das categorias de análise espacial da geografia é a categoria de região. Você sabe o que é região? Sabe o que é regionalizar? Conhece as diferentes formas, né, de se regionalizar o território brasileiro? É isso que nós vamos conhecer agora. Acompanhe comigo. Então, a regionalização é uma divisão que permite identificar singularidades do espaço, ou seja, unir elementos do território e compreendê-los aí de uma forma articulada. Quando a gente vai fazer essa regionalização, essa divisão, a gente tem que fazer algumas questões, né? Primeiramente, quais critérios são adotados para que essa regionalização seja estabelecida, né? Se vai ser socioeconômica, natural, cultural. Também, o que se pretende demonstrar, né? Se uma área que tem uma maior concentração, menor concentração de tal elemento, de tal recurso, né? Ou uma comparação. E ainda a gente pode pensar qual é o objetivo dessa regionalização. Se é fazer uma análise de dar razões dessas características, estar estabelecidas em determinado lugar e não ter no outro, né? Estabelecer projetos. Então a gente tem que pensar aí. E aí eu trago, né, duas divisões regionais em contextos diferentes, né, contextos históricos diferentes aqui do nosso país. Então, é diferente daquela regionalização que a gente está habituado a observar do IBGE, né, em 5 grandes regiões. Então, essa aqui é a regionalização dos complexos regionais do Pedro Geiger, né, do Pinchas, elaborada em 1964. E aqui a outra é os 4 Brasis de Milton Santos e da Maria Silveira, né, de 1999, então 64 e 99, duas realidades, 2 contextos distintos. O que a gente pode observar aqui, né? Que ambas acabam privilegiando os aspectos socioeconômicos e sem dar ênfase nos aspectos naturais, né? Então aqui as regiões Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, Amazônia, Centro-Oeste concentrada e Nordeste. Então o foco é a questão socioeconômica. E as duas regionalizações, a gente pode identificar que elas acabam transcendendo a divisão territorial dos estados, né? Algo que é respeitado, por exemplo, lá na regionalização do IBGE. Então, observe, né? Aqui, ó, o estado do Maranhão, por exemplo, ele acaba sendo dividido entre a região Amazônia e Nordeste, né? Aqui na outra, na do Milton Santos, ele acaba respeitando, né? A gente tem essa divisão dos estados certinho, né? Mas aqui na do Pedro, não. A divisão aqui, regionalização do Brasil, do Milton Santos, considera a articulação territorial, o grau de inserção do meio técnico científico e informacional, né? Que é um conceito aí abordado pelo Milton Santos. E aí vamos conhecer outras regionalizações que trazem, né, regionalizações que trazem também a composição em 5 regiões. Eu tenho a do Delgado de Carvalho de 1913, né, que traz uma divisão a partir de regiões naturais, então baseada no relevo, no clima, na vegetação. A presença de subdivisões devido à heterogeneidade das grandes regiões e mantém a unidade política, né? Então a divisão aí dos estados, e foi elaborada principalmente para fins didáticos. Então o questionamento que eu fiz lá, né? Qual é o objetivo? Aqui, fim didático. Temos também aqui a regionalização do Anuário Estatístico do Brasil de 1938, que é baseada na divisão realizada pelo Ministério da Agricultura e foi adotada depois pelo IBGE. Essa regionalização aqui do Anuário Estatístico é até interessante a gente ressaltar, porque precisava de uma regionalização para ser utilizada nas publicações, no estabelecimento de políticas públicas, e a gente não tinha uma regionalização ainda. Então foi utilizada essa publicada, né, para se estabelecer a questões políticas, né,